Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é Português e Matemática. Vamos começar por Português, Gramática, da página 55 a 61. Hoje vamos relembrar um pouquinho de artigos, substantivos, adjetivos e locução adjetiva. Por que relembrar? Porque a Pro já passou para vocês essa matéria no livro Buriti do quarto ano esse ano. Antes de entrar na matéria, vamos relembrar um pouquinho o que é um substantivo. Então, substantivo é uma palavra muito importante na morfologia da língua portuguesa. Por quê? Porque são palavras que utilizamos para nos referirmos às coisas, pessoas, animais. Então, o substantivo nomeia tudo que a gente conhece. Então, aqui a Pro colocou uma nuvem de palavras. Cama, pessoas, mãe, faca, fadas, lugares, menino, arco-íris, felicidade, gato, saudade, animal, amor, tudo substantivo. E os artigos? O que são artigos? Na página 57 do livro Apps de vocês tem a definição de artigos. A Pro colocou aqui para vocês. Essa classe de palavras é composta por termos variáveis em gênero e número e servem para determinar os substantivos de modo preciso ou vago. Então, a gente tem os artigos definidos, o, a, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Os artigos sempre vêm antes de substantivos. Então, alguns exemplos aqui. O bombom, a laranja, a brincadeira, o escorregador e o papel. Os artigos também podem ser artigo feminino, a laranja, artigo feminino, ou artigo masculino, o bombom. Então, sempre quando é a alguma coisa, artigo feminino, quando é o alguma coisa, artigo masculino. A mesma coisa vale para uma boneca, artigo feminino. Umas flores, artigo feminino. Um skate, artigo masculino. Na página 60, fala sobre os adjetivos. O que são adjetivos? São palavras que caracterizam os substantivos, indicando-lhes qualidades, estado, modo de ser ou aspecto. Então, aqui na nossa nuvem de palavras, tem vários adjetivos. Sinceras, alegres, simpáticas, bonitas, amáveis, perfeccionista, sociáveis, altruístas, honestas, positivas, trabalhadoras, né? São adjetivos de qualidades. Então, aqui mais dois exemplos. Homem bom. Homem é substantivo. Bom, adjetivo. Bom homem, adjetivo e substantivo. Então, o adjetivo ele pode vir depois do substantivo ou antes do substantivo. Mulher grande, mulher, substantivo, grande, adjetivo. Ou grande mulher, adjetivo e substantivo. Então, aqui a ordem pode ser das duas maneiras. Locução adjetiva. São expressões formadas por duas ou mais palavras que têm valor de adjetivo. Então, aqui um exemplo. Carne de boi. A gente pode falar carne bovina. Aqui eu usei duas palavras, mas aqui, locução adjetiva, usei uma palavra só. Azul do céu. Azul celeste. Música do sertão. Música sertaneja. Então, aqui, locução adjetiva. Agora, no livro Apps, página 55. Coloca a data de hoje na página 55, dia 3/9. Então, aqui vai falar sobre o substantivo e as palavras que acompanham artigos, adjetivo e locução adjetiva.
Então aqui, ó, a crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. O nome das coisas é substantivo. Releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria. Uma coisa pontuda que fecha, pontuda numa ponta, certo? É assim, assim, dobra aqui e encaixa na ponta assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nomes às coisas que existem são os substantivos. Então, aqui tem a definição de substantivo, que a Pro colocou lá no outro slide. Gêneros dos substantivos. Os substantivos podem ser masculino ou feminino. Menino termina com o, substantivo masculino. O menino. Menina termina com a. Para você ter certeza se é um substantivo masculino ou feminino, você coloca o artigo na frente. A menina, substantivo feminino. E aqui tem vários, olha só. Menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? Então, aqui você vai fazer o seguinte. Você vai circular de vermelho os substantivos femininos e de azul os substantivos masculinos. Menino, masculino, termina com o. Mas se você ficar na dúvida da palavra, essa tá fácil. Você coloca o menino. Se der sentido, substantivo masculino. Menina, feminino. Mas dependendo da palavra, não basta terminar com a para ser substantivo feminino. Daí a gente coloca o artigo antes. A menina. Porque, ó, o menina fica esquisito, né? Então, você vai circular em azul, substantivo masculino, e circular em vermelho, substantivo feminino. Nesse primeiro quadrinho aqui. B. Agora observem os substantivos a seguir. Sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor e saudade. Então, aqui já tem algumas palavras que não é tão simples identificar se é um substantivo feminino ou masculino. Sublinhe os substantivos masculinos e circule os femininos. Então, aqui você vai sublinhar, fazer um risquinho embaixo dos masculinos e circular os substantivos femininos. Então, olha só, sol. A sol. A sol fica bom? Não fica. Então, ele não é um substantivo feminino. Agora, o sol. O sol. Então, é um substantivo masculino. Cachorro. O cachorro. Fica legal. Aí você testa. A cachorro. Não, não fica bom. Então, ele é um substantivo masculino. É assim que você identifica. Fala as palavras e coloca o artigo antes. A ou o que você vai identificar. C. Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo. Então, todos esses substantivos aqui, eles referem-se a seres masculinos e femininos de sexo? Não, né? Sol. Sol é um menino, uma menina? Não é. Sol é indefinido. Saudade. Saudade é um sentimento. Então, o substantivo, ele não dá nome somente a seres vivos, dá nome a todas as coisas. D. O que você considera para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos? A Pro explicou para vocês. A gente coloca o artigo antes do substantivo. A ou o, tá bom? E. O que vocês observam? Marque um X. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos e só nomeiam seres que têm sexo, o macho ou a fêmea? Ou os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre
os seres nomeados por eles têm sexo. 2. Leiam o quadro de palavras a seguir. Fonte, cofre, dente, lente, gente e pente. O que você pode fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Vou falar de novo para vocês. Colocamos o artigo o ou a antes do substantivo. É essa a resposta aqui. Como aqui era para a gente conversar, responder oralmente, a Pro está falando para vocês a resposta, que é a explicação, e você vai escrever aqui. Ó, o fonte. O fonte não fica bom, então ele não é um substantivo masculino. A fonte. A fonte. Então, fonte é um substantivo feminino. O cofre. Bacana. Substantivo masculino. O dente. Legal. Deu sentido, não doeu o ouvido. A dente. A dente não fica legal. Então, o dente, substantivo masculino. O lente. Não, é a lente. Substantivo feminino. O gente. Não, a gente. Substantivo feminino. E o pente. Substantivo masculino. 3. Faça um registro coletivo com as conclusões de vocês sobre como descobrir os gêneros dos substantivos. Depois resumam suas observações. Então, para a gente descobrir o gênero dos substantivos, a gente coloca o artigo o, a, uma ou um na frente, não é mesmo? Então, você vai escrever isto daqui aqui. Podemos concluir: todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo, masculino ou feminino, que é macho ou fêmea. Assim, podemos dizer que os substantivos a seguir têm um gênero, mas não se refere a seres com sexo. Antena, ventania, saudade. Gênero feminino, porque é a antena, a ventania e a saudade. Alfinete, furacão, trabalho. Gênero masculino, porque é o alfinete, o furacão e o trabalho. Página 57 vai falar sobre os artigos. É o que a Pro já falou agora. O e a, uma e um e uma, que são dos gêneros masculino e feminino. Então, ó, o alfinete, né, masculino, singular. O que é singular? É uma coisa só. A loja, feminino singular. A loja é uma loja só. Agora eu coloco aqui, ó, um relógio singular. Uns relógios, plural, uns. Umas coisas, plural, mais de um. Então, ó, as palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham o substantivo são artigos. Um ônibus, uns ônibus, singular, um só, plural, vários. O lápis, singular, os lápis, plural. Atenção, porque não é sempre que no plural o substantivo vai para o plural, depende da palavra. E aqui os artigos definidos, que a Pro explicou para vocês ali atrás, que é o, os, a, as, que individualizam, definem o substantivo. É o barulho de encaixar. O, a gente já sabe o que é aquilo. Agora, os e as, eles generalizam, é mais de um. Então, aqui, ó, é isso, um alfinete de segurança. O que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete de segurança, porque ele falou um alfinete de segurança, qualquer um, ele não falou o alfinete de segurança. Exemplos: um alfinete, uns detalhes,
uma antena e umas casinhas. Agora você vai completar aqui com o artigo adequado. Tananã, como que eu completo aqui? A morcego, o morcego, é animal mamífero e tem asas. Então, presta atenção em quais artigos você vai colocar em cada espaço. Se é o ou a, se é os ou as, se é um ou uma. Isso é na A, B, C e D. Então, leia em voz alta para você completar com o artigo certo. Na página 59, é sobre a locução adjetiva. Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica Comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Releia. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então, aqui, ó, uma coisa simples, conhecidíssima. Você vai completar aqui nesse quadrinho. Então, ó, vou fazer o primeiro. Uma coisa simples, conhecidíssima, tá? E aí depois, pontuda, você vai encaixar aonde? Artigo, substantivo ou característica. E de metal. De é uma palavra, você vai encaixar em qual quadrinho? Metal é outra palavra, é artigo, substantivo ou característica. As palavras que acompanham o substantivo coisa indicaram sua característica e o gênero a que eles pertencem. Isto é, estas palavras determinaram. Na 2. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Então, essa parte grifadinha que importa pra gente. Letra A. Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. B. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada. Então, ó, um gigantesco alfinete de segurança. Nos quadros correspondentes. O que é artigo dessa frase? O que é o substantivo desta frase? O que é a característica? Uma palavra e a outra característica mais de uma palavra desta frase aqui. As palavras que acompanharam o substantivo alfinete, olha, aqui na explicação já tem um pouco da resposta, já falou o que é o substantivo. Acrescentaram informações a ele. Tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Então, olha só, um gigantesco alfinete de segurança. Então, gigantesco é uma palavra que deu uma qualidade para o substantivo que é o alfinete. Leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete de segurança e haste de metal. Observe que, para expressar a característica do alfinete e da haste, substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras. Ó, alfinete de segurança e haste de metal. Como que eu posso transformar de segurança e de metal numa locução adjetiva? Igual o exemplo daqui, ó, carne de boi, carne bovina. Eu transformei essas duas palavras em uma palavra só. Então, como que eu posso fazer isso daqui, ó? Observe que as características ou qualidades podem ser expressas por uma palavra, gigantesco e simples.
Adjetivo, adjetivo. Então, aqui são 2 adjetivos para o substantivo alfinete. Mais de uma palavra, de metal e de cenoura. Locução adjetiva, locução adjetiva. Então, olha só, aqui o adjetivo é uma palavra só. Locução adjetiva, 2 palavras, de metal e de cenoura. A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples, que é o que acontece nesse exemplo. De boi é uma locução adjetiva, que eu posso substituir por bovina. Do céu, locução adjetiva, que eu posso substituir por celeste. E do sertão por sertanejo. Página 61. Ligue cada adjetivo destacado à locução adjetiva que pode substituí-lo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Então, aqui, olha só, alfinete de segurança. Qual palavra que eu posso substituir de segurança? Você pode escrever aqui na frente para pro. Haste de metal. Qual palavra com o mesmo sentido que eu posso substituir de metal? Ó, haste metálica. Eu substituí a locução adjetiva de metal por metálica. E agora alfinete de segurança. Que palavra que eu substituo de segurança que tem o mesmo sentido? Coloca aqui na frente. No nosso desafio, você vai ligar ligue cada adjetivo destacado à locução adjetiva que pode substituí-lo. Livros juvenis. Carne suína. É a mesma coisa que o que dessa coluna. Você vai ligar essa coluna nessa coluna. Estrada férrea. Amor materno. Carinho fraterno. De porco, para jovens, de irmão, de ferro, de mãe. Então, vou dar um exemplo. Amor materno é a mesma coisa que de mãe. Então, você vai ligar esse nesse. E agora você acha os outros aqui. Hora de organizar o que estudamos. Aqui é um mapa mental muito bacana sobre... Deixa eu aumentar aqui. Aqui é um mapa mental sobre artigos. Ó, artigos e adjetivos e locuções adjetivas. Então, artigos vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero e o número. E adjetivo e locução adjetiva, palavra ou expressão que traz característica, estado ou qualidade do substantivo, que tem exemplos aqui em cima. Então, aqui você vai colocar para pro. 3 exemplos de artigos com substantivos. Eu vou dar um, mas não pode copiar o da pro. A professora. Artigo. A substantivo professora. Agora aqui um exemplo. Deixa eu pensar. Batom cor-de-rosa. Batom, substantivo. Cor, substantivo. De rosa, locução adjetiva. Eu quero substituir agora o de rosa por um adjetivo. Batom cor rosado. Esse é o exemplo da pro. Você vai colocar o seu exemplo aqui. Artigo dá para colocar 3 exemplos. Locução adjetiva você pode colocar 2. Então, o exemplo da pro de locução adjetiva. Batom cor-de-rosa. Se eu fosse a pro, eu escrevi aqui, ó, batom cor-de-rosa. E embaixo, batom cor rosado. Você faz assim o seu exemplo, mas com o seu exemplo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Depois, na página... não, é até 61 só. Não tem a página 62 hoje. Então, essas são as nossas atividades de hoje de português.
Relembrando tudo que a gente já aprendeu no Buriti do 4º ano, este ano mesmo. Agora tem matemática. Na nossa aula de matemática, novamente vamos falar sobre frações. Frações é uma matéria longa de 5º ano mesmo, gente. Hoje são as frações de número misto, páginas 151 e 152. Então, antes de entrar na página 151, eu vou explicar aqui para vocês fração mista ou número misto. Então, ela pode ser chamada de fração mista ou número misto. É a mesma coisa, com 2 nomes diferentes. É escrita na forma de um número inteiro seguido de uma fração. Então, olha o exemplo aqui. 5/2 Como que eu leio isso daqui? Ó? O 5 que está rosa é um número inteiro. 2/3 a fração. Como que eu leio? 5 inteiros e 2/3. E aí, como que eu simplifico essa fração aqui com número misto? É bem simples. 5/2. Eu faço 3 vezes 5, ó, vezes. Quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5, 15. E aí, 15 mais 2, que dá 17. Então, ó, 3 vezes 5 mais 2. Primeiro eu resolvo a multiplicação, depois eu pego esse número que está aqui, mais 2, 17/3, e copio novamente o denominador. Tranquilinho, né? Agora a Pro vai fazer uns exemplos aqui para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu tirar a Pro daqui. Ó, exemplo. 1/2. Como que eu leio? 1 inteiro e 2/4. Como que eu faço a conta? Ó, 4 vezes 1 mais 2. Lembra da bolinha aqui dos tracejadinhos. Olha como fica bacana. Então, aqui, ó. 4 vezes 1 mais 2. E copio novamente o denominador. Igual 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Mais 2, 6. 6/4. Agora aqui de novo, 2/4. Como que eu leio? 2 inteiros e 4/7. Vezes mais. Quanto que é 7 vezes 2? Ou 2 vezes 7? 14. 14 mais 4, 18. Então, aqui, 18/7. Vamos fazer aqui, ó. 7 vezes 2 mais 4. 7. Primeiro você faz o 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. Você pode colocar até pequenininho aqui, ó, para você não esquecer, ó. 14. 14 mais 4, 18. Sétimos. 3 1/5. 3 inteiros e 1/5. Vezes e mais. Esse aqui dá pra gente fazer de cabeça, não dá não? 5 vezes 3, ou 3 vezes 5. Quanto que é? 15. 15 mais 1, 16. 16/5. Ó, chuchu, beleza, hein? Bem tranquilinho, não é? Agora, no livro de vocês, Buriti, página 151, coloca a data de hoje. Número misto ou fração mista. Então, olha só, questão 1. Fabiola dividiu igualmente 4 pizzas do tipo brotinho entre seus 3 filhos e não houve sobra. Quanto de pizza cada filho recebeu? Então, tá aqui os 3 filhos, cada um recebeu uma pizza. Primeiro, Fabiola deu uma pizza para cada filho. Sobrou
Tananã. Quanto? Quantas pizzas sobrou? Depois, Fabiola deu 1/3 de pizza para cada filho. Então, aqui tem uma pizza dividida em 3 pedaços. 1/3. Cada filha recebeu, tananã, pizza inteira. Quantas pizzas inteiras cada filho recebeu? Mais, 1/3 de pizza. Então, aqui é só para completar, aqui é só leitura para você prestar atenção, porque as respostas já estão aqui. Uma pizza mais 1/3 de pizza pode ser representado por 1 mais 1/3 ou 1 inteiro, 1/3 de pizza, que foi que a Pro acabou de explicar. Então, 1/3 de pizza é 1 inteiro, 1/3 de pizza. 1/3 é um número misto, ou seja, ele é formado por um número natural, número inteiro, e uma fração da unidade. E aqui, uma pizza mais 1/3 de pizza. Então, cada filho recebeu 1 de pizza ou 1/3 de pizza. Esse é bem tranquilo. Agora aqui, na questão 2, página 152. Marque um X a figura que representa 2 inteiros, 1/3 de chocolate, sabendo que essa barrinha aqui corresponde a um chocolate inteiro. Então, qual dessas figuras, A, B e C, representa essa fração aqui, Lembrando que essa barrinha de 3 corresponde a um chocolate. 3. Represente com um número misto a parte pintada de cada caso. Então, olha só, aqui eu tenho 1 inteiro e qual fração que é representada por esse desenho? Aí você vai colocar, pode colocar até aqui na frente, porque aqui vai ficar muito apertadinho. O número inteiro e a fração do lado, igual essa representação aqui, A mesma coisa para a letra B. Quantos inteiros eu tenho aqui? E quanto de fração? 4. Sabendo que Nilson repartiu igualmente 3 folhas entre 2 pessoas, responda. 3 folhas entre 2 pessoas, já marca aqui. Quanto de folha cada um recebeu? 3 folhas para 2 pessoas, né? Quanto de folha cada um recebeu? A quantidade que cada um recebeu é maior ou menor que 1/4 de folha. Como que você faz para comparar a fração aqui de cima, que vai ser 2/3, porque 2 pessoas, 3 folhas, 2/3, com a fração aqui 1/4. Desenhando. Você vai desenhar a fração 2/3, desenhar igual essas representações, e desenhar 1/4. E vai ver quem recebeu mais. 5. Ana usou 2/1/2 de xícara de açúcar para fazer um bolo. De quantas xícaras de açúcar ela precisaria para fazer 2 desses bolos? Então, aqui você pode resolver igual aquele esqueminha que a Pro fez aqui. Veja a seguir como Isabel representou um número misto. Então, aqui foi como ela representou um número misto. É um pouquinho diferente do que a Pro fez com vocês, mas vai dar o mesmo resultado. 1/6, que no final chegou a 7/6. Como ela fez? Ela fez 1 mais 1/6. Aí, 6/6 mais 1/6, 7/6. Fica muito complicada essa conta. Então, desse outro jeito que a Pro ensinou, é muito mais simplificado. Então, olha só. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. 7/6. Igual tá aqui, 7/6. Agora aqui, represente com uma fração cada número misto da mesma forma que Isabel. Você vai fazer essas 4 frações aqui, eu acho que cabe aqui. Igual esse jeitinho que a Pro fez aqui. O denominador vezes o numerador, mais o numerador de novo.
Ou você pode fazer de cabeça e chegar direto no resultado final, ou você faz esse esqueminha aqui, ó, como você achar melhor. Exemplo, 3/5, ó. 5 vezes 1, 5, certo? 5 mais 3, 8. Então, a resposta aqui é 8/5, porque você copia de novo este número, tá? Então, olha com calma a explicação da Pro aqui, né? Deixa essa figura aberta para você fazer e resolve essas aqui do livro dessa maneira que a Pro explicou, que tá, ó, chuchuzinho. E essas são as nossas atividades de hoje, português e matemática. Sala do Meet aberta às 8 horas, tá bom? Sextou, galera. Segunda e terça, feriadão prolongado pra gente descansar. Beijos!